Bon là, le Pérou, le passage amazonien, la traversée des Andes, la Bolivie, maintenant le Brésil, ça commence à faire du pays, quoi. Ouais, c'est bien. Par contre, on est vraiment obligé de tout faire à pied. Bah écoute, tu sais, ça fait partie de l'immersion totale, hein. Tu sais. Ouais, l'immersion totale. Bon, là, prochain tournage, Véronica. Ouais. Et en fait, on va prendre Véronica. Tu sais, tu m'avais parlé de Guillermé là. Ouais, Guillermé, notre contact à Curitiba. Et comment on fait pour le trouver? Ah bah écoute, regarde devant toi. Je crois que c'est bon. Hey! Fine. Great. Yeah. Good. Yeah. Excellent. Yeah. Very happy to see you. Let's go home. Yeah, let's go to see Veronica. Meu nome é Verônica, eu tenho 28 anos e eu nasci em Ponta Grossa, no interior do Paraná, e hoje eu moro em Curitiba. Agora a gente está na sede do Instituto Unidos pela Vida. É uma organização não governamental, sem fins lucrativos, né? Cuja missão é divulgar a fibrose cística no Brasil, de forma que a gente consiga contribuir para a busca do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. A fibrose cística, ela é causada por um defeito genético num gene que todo mundo tem. E esse gene, ele como se fizesse a condução dos íons de cloreto na nossa célula e deixasse a secreção do nosso organismo muito mais fluidificada. Quem tem a fibrose cística, esse processo não vai acontecer adequadamente e, por sua vez, a secreção do organismo vai ser mais espessa. Os sintomas, repetindo, pneumonia, tosse, dificuldade para ganhar peso e estatura, diarreia, suor mais salgado que o normal, pólipos nasais, são fáceis de confundir com outras doenças. A ideia hoje do Instituto é justamente trabalhar com a conscientização da doença no país, para que ela seja tão conhecida como outras doenças. What is your role in Unidos pela Vida? Eu sou a fundadora do Instituto e atualmente eu ocupo o cargo de diretora-geral da instituição. Diariamente a gente tem uma equipe administrativa que trabalha aqui no Instituto Unidos pela Vida, que é composta por um estagiário da área de Relações Internacionais e uma jornalista, e eu fico todos os dias também trabalhando no escritório. E além de todo esse time, a gente tem os voluntários que atuam em todos os nossos projetos ao redor do país, trabalhando nos projetos de comunicação e divulgando a doença nas suas cidades. Can you think of important battles you've won with Unidos pela Vida? Bom, eu acho que a principal batalha que a gente enfrenta aqui todos os dias é fazer com que a fibrose cística seja conhecida. No momento, a batalha que a gente realmente enfrenta e que a gente abraçou para enfrentar é a comunicação. What is the root of this project? Quando eu recebi o meu diagnóstico de fibrose cística, bastante tardiamente, aos 23 anos, e eu percebi que tudo que eu tinha tido ao longo de toda a minha vida era por falta de diagnóstico precoce de tratamento adequado. A partir de um sonho que eu tinha tido, que eu tinha fundado um grupo para ajudar pessoas com problemas respiratórios e a partir do meu diagnóstico comecei um trabalho de divulgação da fibrose cística no Brasil. Eu nasci em uma cidade chamada Ponta Grossa, que fica no interior aqui do Paraná, e eu moro em Curitiba desde 1998. Eu cresci brincando na terra, na grama, com cachorro, mexendo
em planta, enfim, com a minha família, então pescando no rio. Então minha infância foi uma infância muito feliz. Eu nunca tive nenhum tipo de privação por conta da minha condição de saúde, que desde pequenininha já se apresentava bastante complicada. Desde muito pequena, dos meus primeiros meses de vida, eu sempre tive muito problema pulmonar. E eu passei várias vezes por indas e vindas de hospital e diversos médicos, então eu tive aí uma média de uns 5 internamentos por ano, mais ou menos. E o que eu mais sentia sempre era muita tosse, muita falta de ar. Eu, por vezes, não conseguia correr como as outras crianças e fazer as coisas que eu gostava, justamente porque eu sempre estava, né, tossindo e parece que não vinha aquele ar, né? Were the doctors able to tell you what was wrong with you? Ao longo de toda a minha vida, eu fui tratada como uma pessoa que tem asma. Mas o que era estranho é que parecia que era uma asma muito grave. A gente descobriu que o pulmão direito já não funcionava mais. Foram meses entre uma cirurgia e outra, entre idas e vindas da UTI, mas ao mesmo tempo o diagnóstico permaneceu sendo como asma. Não pensaram em outra coisa. E em 2009 eu tive uma pneumonia muito grave em julho. Já trabalhava como analista de recursos humanos numa multinacional e no hospital eu passei 32 dias internada. Com uma pneumonia necrosante, bastante severa, e quando eu comecei a ter uma pequena melhora, eu voltei a trabalhar. E no dia seguinte do meu retorno para o trabalho, eu fui internada com pancreatite. Um médico que eu considero meu verdadeiro anjo da guarda entrou no quarto e aí ele, como quem diz 1 mais 1 é igual a 2, olhou para minha mãe e falou, ela deve ter mucoviscidose. Saindo desse internamento da pancreatite, eu fui fazer o exame. Se confirmou que de fato eu tinha a fibrose cística. When you received this diagnosis, what was your state of mind? Quando eu recebi o diagnóstico, obviamente, eu fiquei em choque. Pela primeira vez, eu tive uma oportunidade de me tratar de verdade e não de ficar apagando fogo a vida inteira. E tive sim uma esperança de poder viver mais. Então, eu recebi a notícia como um presente. Eu recebi a notícia como uma oportunidade de começar minha vida de novo para poder realizar todos aqueles sonhos que eu tinha. What is your advice for people who want to change life? Primeiro de tudo, seguir o seu sonho, né? Porque na nossa vida a gente faz tanta coisa, tão corrida, e a gente não lembra que a gente está respirando, por exemplo, e não dá valor para as pequenas coisas da vida, para as coisas mais simples da vida. Então, que as pessoas não precisem passar por uma dor para transformar a sua vida, que elas não precisem chegar num estágio de sofrimento ou de decepção com o trabalho ou de angústia, para daí, depois de uma dor, mudar a vida. Então, que às vezes isso aconteça pelo amor a alguma coisa, por ter um sonho, enfim, né? E eu acho que o maior conselho é justamente esse, você seguir o seu sonho, você, na medida do possível, fazer o que você ama, fazer o que você gosta. Por muitas vezes, a gente acha que as coisas realmente são difíceis, né? Mas, aqui no Brasil, a gente fala que a gente acorda, né, pela manhã. Então, a palavra acordar, de uma forma metafórica, é como se a gente pudesse dar uma cor diferente para o nosso dia. Então, se eu quiser acordar e ver o dia todo cinza, eu vou ver, por mais que o sol esteja lá no céu brilhando. É se espelhar em exemplos que te fazem ser mais forte e acreditar que você também é capaz. Porque não é só o outro que é capaz de reconstruir a sua história, você também é capaz. Você é protagonista da sua vida. Então é muito bonito ver que 2 pessoas mudaram suas vidas, tiveram coragem para conhecer outras histórias ao redor do mundo e no final compartilhar como um presente para todo mundo que vai assistir o documentário. Então eu acho que antes de dar um conselho é dar parabéns. E o conselho, se é que eu posso dar, né, algum conselho, é que vocês sigam nessa missão.
I want to show you something. A couve-fleur. That's a cauliflower. You have to imagine that this cauliflower is Veronica when she was 6 years old. What would you like to tell her? What would you like to say to Veronica? Eu diria para ela que a vida não é fácil. Eu diria para ela que ela vai ser forte, que o que é importante mesmo é ela saber quais são os valores dela, quais são os sonhos dela e se manter firme. Então, que ela permaneça firme, que ela seja forte e que não desista, nunca. Chora o que tem para chorar, mas não desista. Magnifique. Waouh. Magnifique, Gwen. Carrément. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est énorme. Ouais. Ah, c'est énorme d'être ici. Et surtout après le passage au Brésil qui était super fort en émotion. C'est un honneur que de pouvoir recueillir l'histoire de ces personnes-là et d'avoir réussi à gagner leur confiance pour qu'ils nous la racontent. Ouais, c'est un privilège. C'est un privilège, comme c'est un privilège de regarder ce spectacle. Là, on n'aurait pas pu rêver meilleur point de chute, hein, en tout cas. Bon, en regardant tout ça, on a envie de faire et regarder.